Mas antes de voltarmos à questão, vamos tentar ver aqui uma pequena simulação, ok? Essa simulação ela se encontra no site do PhET Colorado, bem fácil de acessar, onde nós vamos analisar a lei de Coulomb. Esperar aqui um minutinho ele carregando o vídeo. Vemos aqui no estado macroescalar. Nessa imagem, nessa simulação, podemos ver aqui dois corpos, um corpo Q1 e um corpo Q2. Existe uma régua aqui abaixo que serve para nós medirmos qual é a distância entre esses dois corpos. O corpo Q1 está sobre o ponto 4 e o ponto Q2 está sobre o ponto 7. Então a distância que separam esses dois corpos é 7 menos 4, que é igual a 3 centímetros, né? A escala dessa régua é em centímetros. Então a distância entre essas duas corpos ele é igual a 3 centímetros. Se eu quisesse calcular a intensidade dessa força, eu deveria saber a constante eletrostática. Nessa situação, eu estou considerando que eles estão no vácuo, né? E tenho que saber o valor das cargas. O valor da carga Q1 é igual a menos 4 microcoulomb. Então, o valor da sua carga é negativo. O valor da carga Q2 ele é igual a 8 microcoulomb, né? Que é igual a 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. O valor da sua carga é positivo. Se eu tenho aqui uma carga positiva e uma carga negativa, a força de interação entre as duas ela é uma força de atração, ok? E a força de intensidade de uma na outra vai ter o mesmo valor. Podemos ver aqui que a força que Q1 faz em Q2 é igual a 319. E a força de Q2 que faz em Q1 é igual também a 319. A minha simulação permite transformar esse número aqui, aproximando ele para uma notação científica, né? Ele passa a ser 3,2 vezes 10 elevado a 2. Essa é a força de interação de um em relação ao outro. Agora, se eu quero saber o que aumenta proporcionalmente, o que vai acontecer? Para minha força aumentar, eu tenho que aumentar a distância entre elas ou terei que aumentar uma das cargas, ok? Então vamos ver aqui, fazer um exemplo. Se eu aumentar de 8 microcoulomb para 9 microcoulomb, a intensidade da força, se vocês bem repararem, ela aumentou. Então a lei de Coulomb, da força de interação entre cargas elétricas, nos permite dizer que o que acontece é que quando eu aumento a carga, eu aumento a força de interação. Se eu diminuir a carga, eu diminuo a força de interação. Mas, professor, e se eu aumentar a distância? A força também vai aumentar? Não vai aumentar. Por que não? Porque a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu duplicar o valor da distância, que era 3 centímetros, e passar para 6 centímetros, o valor da minha força elétrica ele não vai diminuir só pela metade, ele vai diminuir pela quarta parte. Então, vamos lá. De 4 centímetros, vou diminuir mais 3 centímetros aqui para ficar proporcional. 1, 2, 3. A força de interação diminuiu pela quarta parte do que era anteriormente. Isso porque a força, pela equação da lei de Coulomb, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ela é inversamente proporcional à distância e é proporcional às cargas. Se eu aumento as cargas, eu aumento a força. Se eu aumento a distância, eu diminuo a força de interação entre elas. Ok? Espero que não tenha nenhuma dúvida, né? Vamos passar para o nosso próximo slide. Essa animação, se vocês quiserem conferir posteriormente, ela se encontra no site PhET Colorado. Voltando à questão. A lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica das partículas carregadas é proporcional. Correta, né? É proporcional às cargas, pois quanto maior for a carga da partícula, maior será a força elétrica da interação entre eles.
as massas? Incorreto. Se vocês se relembrarem, a lei de Coulomb ela não leva em consideração a massa do corpo, ok? O quadrado da distância, se vocês se recordarem, ela não é proporcional à distância, ela é inversamente proporcional. Quanto maior for a distância, menor será o valor da intensidade da força. E a questão a afirmativa 4 também está incorreta, porque além dela ser inversamente proporcional, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, e não apenas ao valor da distância. Então, se eu analisar as alternativas, a alternativa correta é a letra A, né? Somente a afirmativa 1 está correta.